Nós somos os filhos do meio da história, sem propósito nem lugar. Não tivemos grande guerra, não tivemos grande depressão. Nossa grande guerra é a guerra espiritual, e nossa grande depressão é a nossa vida. Fomos criados pela televisão para acreditarmos que um dia seríamos grandes estrelas, ricos e da Globo. Mas não seremos. E estamos aos poucos aprendendo isso. Estamos muito revoltados. Buenas, pessoal, tô aqui de volta com o Fernando Benins Indica. E a indicação de hoje, então, é o livro Clube da Luta, de 1996, do escritor Chuck Palahniuk. Ele é um livro bastante instigante, com um espaçamento bem bom de páginas, uma construção bem legal, que uma quebra bastante acentuada de parágrafos, mas que nas mãos erradas não é uma boa ideia. O livro ele é inicialmente uma crítica ao sistema consumista dos americanos, mas que além da literatura, ele também tem um lado didático, de algumas coisas bem inofensivas até assim. Ele ensina como injetar botox em casa, como fazer explosivos com base na parafina e com base no sabão. Ele ensina até como fazer sabão com base na gordura humana. Quem aqui, né, amigo, nunca pensou em fazer uma lipo para ter um sabãozinho de qualidade, né? Ou seja, o livro é um arsenal perfeito para um psicopata ou um retardado. O livro conta a história, então, de um narrador sem nome, que é extremamente oprimido socialmente, tem uma vida banal, um emprego medíocre, e por isso ele sofre de insônia durante 6 meses. Até que ele vai no hospital para se consultar, e o médico diz para ele que se ele quer ver o que é sofrimento de verdade, ele que participe de um grupo de apoio de homens com câncer nos testículos. Que conselho para se dar para um paciente, hein? Ética profissional tá aí pra isso, pessoal. Valeu! Ele vai e ele se torna então viciado em grupos de apoios. Ele consegue voltar a dormir, então decorrência da fuga que ele usufruiu então dos grupos de apoio, e ele segue nesse processo durante 2 anos, até que ele conhece então Marla Singer, que também é uma farsante nos grupos de apoio, e ele cita que então a farsa dela desmascara a farsa dele, e então volta em Sony. Nesse momento do livro, então, que surge Tyler Durden, que é um cara que trabalha então como fabricante de sabão e que no turno da noite ele trabalha como projetista de rolos de filmes nos cinemas. Só que ele tem uma pequena maniazinha no meio disso. Ele costuma pegar então os filmes e no meio deles colocar algum slide de uma cena erótica, principalmente nos filmes infantis. O próprio narrador, então, o personagem conta que um dia ele colocou um pênis enorme no meio do filme do Bambi. Se bem que podia dar certo, né, cara? Vou usar essa ideia assim no meu canal, assim. Imagina só. Buenas, pessoal, tô aqui com o Fernando Benins Indica e o livro de hoje é... Pá! Parecia uma bunda na tela. Entendeu? E tu nem viu a bunda. Tu sabe que tu gostou, assim, aí tu dá RT, tu compartilha, tu coloca no Twitter, no Facebook, tu manda pra todo mundo. Pá! O narrador, então, ele chega em casa logo depois de conhecer o Tyler e o apartamento dele foi explodido. Ele encontra o cartão então do Tyler, liga pra ele e vai morar com ele numa casa alugada, que é uma boa representação assim, de condições subhumanas, em termos de higiene, em termos de segurança. E numa noite então, quando os dois estão indo para um bar tomar umas cervejas assim entre amigos, na saída o Tyler pede então pro narrador atingir ele com o soco mais forte que ele pode, porque o Tyler diz que ele não quer morrer sem uma cicatriz. Aí tem um pessoalzinho passeando por ali, ele olha os caras se batendo e ele diz: cara, não tenho o que fazer, vou ali apanhar um pouquinho também. Funda-se então o Clube da Luta. Inicialmente então no estacionamento, mas que depois começa a acontecer então nos porões dos bares, depois que os bares são fechados. E que ao contrário das lutas normais, assim, não tem o propósito, a finalidade então de ganhar a luta, mas sim o mero processo da autodestruição. Seguindo o enredo, então, chega um ponto em que o Clube da Luta já não é mais o suficiente para as críticas do personagem, então, principalmente do Tyler e seguido do narrador. E é nesse ponto em que a crítica acaba tornando uma proporção muito grande e se torna então todo um projeto muito bem detalhado pelo escritor de uma construção um tanto quanto anarquista. E é por isso que eu digo que esse não é um livro muito bom se você tem algum princípio um tanto quanto revolucionário e não sabe onde investir ele.
Não quero me deter ainda muito na questão da história, até porque todas as questões sobre essas mentes perturbadas dos personagens acabam criando um desfecho incrível, é fascinante assim. Mas o mais incrível realmente então da história é a relação mesmo do narrador com o Tyler. E em um determinado ponto então, em que os dois estão conversando, eles revelam que a real pessoa que eles estão lutando, o real inimigo deles é o pai deles. No caso então do narrador, um pai que abandonou a família quando ele era ainda jovem para abrir outra franquia, como ele dizia assim, que era como o pai conhecia uma outra família. E pode-se perceber então que toda a consequência do que aconteceu nessa história é basicamente então uma reação que ele teve pelo abandono. O filme teve uma adaptação para o cinema em 1999, com a direção então do David Fincher. Mas apesar de 90% dos homens saírem do cinema e quererem levar um soco na cara do primeiro amigo que passasse por eles, e de todas as mulheres babarem pelas cenas do Brad Pitt sem camisa, o filme deixou muito a desejar também, assim, apesar do elenco que também contava então com o Edward Norton e com a Helena Carter. O filme foi um fracasso de bilheteria e ele acabou se focando demais então nas questões das lutas mesmo, da agressividade, dos eventos que aconteciam, e acabou se perdendo um pouco então com as questões do projeto em si, das questões de destruição, as questões de ataque, as questões de críticas sociais então que eram feitas no livro. Enfim, o autor Chuck Palahniuk também merece em si uma congratulação e também vale o reconhecimento pela forma no qual em todos os livros dele ele traz algumas questões críticas e filosóficas, também conta algumas questões sobre morte. E numa entrevista recente então que ele deu para a revista Veja, ele diz que há anos ele não troca o número de telefone dele com a esperança de que o David Fincher ligue para ele, convidando para eles trabalharem juntos novamente, como foi no filme de 1999. E ele também faz uma espécie de crítica, e um tanto quanto ironia, quando ele fala que Deus abençoe Nicholas Sparks, mas se fosse para escrever algo como o Diário de uma Paixão, eu voltaria a consertar caminhões, que era o que ele fazia antes de ser escritor. Bom pessoal, esse foi mais um Fernando Bis Indica, espero que tenham gostado. Quero agradecer então as 1000 visualizações até agora, um pouquinho mais, que já é algo de me orgulhar demais, só que sim, eu espero que seja só uma prévia de toda uma construção muito maior com o Fernando Bis Indica e talvez com alguns outros projetos que podem vir a surgir. Até semana que vem, críticas, qualquer coisa, contatos tá aqui embaixo também. Tchau! Buenas pessoal, esse foi o Fernando Bis Indica da semana, eu espero que realmente tenham gostado e se gostaram ajudem na divulgação, cliquem no gostei aqui embaixo e se inscrevam no canal. Aproveitem e assistam também o vídeo da semana passada, que eu indiquei os livros que devoraram meu pai, de Afonso Cruz. É isso aí, um beijo e tchau!